sustentados a mais um Papo SPD Podcast. Eu sou a Isa. Eu sou o Martin. Se vocês não nos conhecem ainda, a gente faz parte das Sustentados por Deus. E a gente normalmente faz o podcast na nossa casa, na realidade. Mas hoje a gente resolveu vir aqui fora e compartilhar com vocês esse cenário lindo. Se você está nos ouvindo só no Spotify, por exemplo, lamento que você não tá conseguindo ver a cena. Eu vou tentar, talvez, postar o podcast como vídeo de novo no Spotify, porque eu sei que algumas pessoas assistiam lá como vídeo. Mas se não tiver vídeo no Spotify, se você tá só nos ouvindo e quer conferir a cena onde a gente tá, dá uma olhada no YouTube. É só pesquisar Sustentados por Deus, Papo SPD, e você encontra a gente no YouTube. Falando em YouTube, se você tá nos assistindo no YouTube... Nossa, não consigo falar. YouTube. Deixa o seu like já. E se inscreve no canal para conferir o nosso conteúdo. Nos segue nas redes sociais, @Sustentados por Deus. E no Spotify, curte o nosso podcast e compartilha aí com outras pessoas. Deixa uma avaliação também no Spotify. Tem como deixar estrelinhas. E a gente aqui não tá pedindo 5 estrelinhas necessariamente. Eu tô. Mas Dá 5 o Martin quer 5 estrelinhas. Eu quero que vocês sejam honestas e nos deem um feedback aí do que vocês acham. Porque a gente tá aqui para servir vocês também. Servir a audiência, né? E hoje o papo não é nada mais, nada menos do que o fim do mundo. O que melhor do que ir ao ar livre Exatamente. para falar do fim do mundo, não é mesmo? Se você não é gaúcho ou não é do sul do Brasil, isso aqui é tererê? Mas isso não é do sul do Brasil. Não é do sul do Brasil? Então esquece. Mas Isso é do Paraguai ou do Mato Grosso do Sul? Do sul? Mato Grosso do Sul. Do sul? Mato Grosso do Sul não é sul. Então tá. Esquece. Enfim, voltando pro podcast. Voltando pro fim do mundo. Primeiro estado que não faz parte do sul do Brasil. Ok. Se eu tiver errado, não me corrija, Fecha. por favor. Deixa eu ganhar essa. Fecha parênteses. Vamos voltar para o assunto do fim do mundo. Que jeito engraçado, hein? De jeito simples de... Vamos falar do fim do mundo. Tá, mas eu tive um sonho que Jesus estava voltando. Você lembra quando eu te contei sobre esse sonho? Lembro. Lembra que eu falei que eu fiquei assustada, né? Porque assim, no meu sonho, basicamente, eu vi uma sombra aparecendo assim sobre a terra. E pra mim foi muito assustador. Tinha tipo tons de vermelho, basicamente. A cena, assim. E, enfim, foi algo que pra mim foi assustador. E basicamente é isso que eu lembro mais do sonho, sabe? Mas eu lembro que Jesus estava ali, eu lembro de saber disso. Eu tava consciente de que Jesus estava voltando e que esse era o momento. Mas foi bem assustador, né? E o que eu queria te perguntar é... Seria esse meu sonho uma visão? Jesus está voltando logo? Será que esse sonho está indicando que Jesus está voltando logo? Tu fez 3 perguntas na mesma. Acho que a gente pode responder cada uma delas de uma forma diferente. Seria esse teu sonho uma visão? Não tem como saber não tem como saber certamente, né? Pode ser que não, pode não ser uma visão. Jesus está voltando logo? A segunda pergunta, né? Tá, né? Ele mesmo falou para os discípulos, logo mais, né? Logo vocês vão ver que eu vou voltar. Vocês vão ver o filho do homem descendo dos céus, né? E a terceira pergunta era como é que era a terceira? Se o teu sonho era um sinal de que Jesus estava voltando, né? Não. Eu achei que eu tinha feito 2 perguntas, mas... Não é. Porque ninguém sabe o dia. Nem o filho, só o pai. Se Jesus não sabe o dia, Deus ia te escolher para fazer uma... Tu tá tentando me dizer que eu não sou especial? Tô tentando dizer que você não é tão especial quanto Jesus, não. Se Jesus não sabe... Pra quem não consegue assistir, eu tô fazendo um beijo aqui. Ela tá fazendo a cara de triste. Mas se Jesus não sabe o dia, o que te faria mais especial do que Jesus pra tu saber quando ele vai voltar, sabe? Entendi. Faz sentido. Eu meio que já sabia disso, mas eu queria confirmar só. Mas, assim, uma coisa que eu acabei pensando depois de, na verdade, muito tempo desse sonho, né? Aliás, Jesus não voltou desde que eu tive esse sonho, faz um bom tempinho que eu tive esse sonho. E o que
pra mim foi interessante o quão assustada eu fiquei. Porque na minha cabeça, eu sempre imaginei o dia do juízo final, o fim do mundo como nós conhecemos, como algo que é um momento de paz, entendeu? Não é uma coisa que é assustadora. Só que eu acho que, assim, apesar de não ter sido necessariamente uma visão, né? Deus me falando, olha, vou chegar daqui a 3 dias, vou vir ainda no próximo mês, eu acho que que foi uma forma dele comunicar pra mim, tipo assim, pra algumas pessoas esse dia vai ser assustador, sim. Eu tô muito chateado que eu esqueci minha Bíblia em casa. Mas Jesus, eu acho que é Jesus. Eu ia estar muito errado se não fosse Jesus. Mas ele usa o exemplo das dores de parto, né? Isso, A primeira das dores do parto. E do jeito que eu vejo sim, o fim do mundo vai ser assustador. Mas ele vai ser bom para nós, né? Assim como o parto eu imagino que deve ser assustador para a mãe que tá parindo um filho, né? Ou uma filha, né? Mas por mais que seja assustador, é um assustador bom. Porque você sabe o que vai vir disso, né? Sim. Agora, se você não sabe o que vem disso, né? Digamos, você é ateu, você não conhece o evangelho, né? Ou você rejeita o evangelho, melhor dizer. Você não sabe o que vem dessas dores. Você não sabe o que vem desse pânico, desse medo. E se você não sabe o que vem, é só assustador. E ainda é pior, porque é assustador e vai ser pior do que só as dores do parto, né? É como se você estivesse sendo preparado para um negócio horrível que vai acontecer depois. E essa preparação já é ruim, sabe? Sim, é realmente isso que eu fico pensando. Eu acho que pra mim, esse sonho foi um tapa de luva. Na verdade, foi uma super de uma rasteira. Foi uma coisa meio agressiva, assim, porque depois eu fui me tocando que eu acho que é muito fácil pra gente, como cristão, esquecer, primeiramente, de que Jesus volta. Sim. A gente esquece frequentemente que ele volta e, na verdade, a gente pensa na morte como algo certo. E até o teu pai falou, pra quem não sabe, o pai do Martin é pastor, e ele falou pra mim uma vez, ele perguntou pra mim, ele adora fazer perguntas assim, ele perguntou pra mim, a morte é certa na vida do cristão? E eu respondi sim. E não é? Não é certo. A morte não é certa na vida do cristão, a gente não tem certeza absoluta de que Cristo não vai voltar antes da gente morrer. E, aliás, a nossa esperança deveria estar eu espero que Jesus volte antes de morrer, né? Porque muitas vezes a gente se confunde e a gente pensa que salvação é a gente morrer e estar com Cristo, né? Só que salvação é quando a gente vai ressuscitar e vai estar no lugar certo, né? A gente se confunde entre estar em Cristo, né? Estar dormindo em Cristo, que é a morte, com ir pro novo céu e nova terra. A gente confunde, porque aqueles que morreram agora, ou morreram desde o início dos tempos até agora, eles estão dormindo em Cristo. Eles são adormecidos, né? Mas eles não estão no céu ainda, ou eles não estão no novo céu e nova terra ainda, né? Eles ainda precisam, ou melhor, eles não precisam nada, porque eles estão mortos. Mas Jesus ainda precisa voltar para ressuscitar eles e para que eles sejam levados ao novo céu e nova terra, né? E essa é a nossa esperança. A nossa esperança tem que estar na ressurreição dos mortos, não na nossa morte, né? Eu acho que a gente confunde as coisas. Eu entendo. Faz muito tempo que Jesus disse que ia voltar logo, né? É que o logo dele é diferente do nosso logo. O logo dele é diferente. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que ele tá mais próximo de voltar do que nunca esteve, né? Com certeza. Porque cada dia que passa, ele tá mais próximo de chegar. Acho que isso é uma coisa que me ajuda a lembrar que ele volta de verdade. Mas a segunda coisa que esse sonho me
me fez refletir, assim, aquilo, o dia do juízo, pra mim, obviamente, vai ser um dia super incrível, e a gente que é cristão, a gente que crê em Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, a gente espera por esse dia, ou deveria ansiar por esse dia, né? Para que ele venha logo, que é o que a gente estava conversando antes. Para quem não acredita em Cristo, a pessoa não anseia pelo dia, ela não tem essa esperança, e acho que no sonho ficou muito claro para mim que não vai ser um dia muito interessante para a pessoa. Porque é um momento, eu acho que vai ser um momento bem assustador, né? Tanto que A gente pode fazer um paralelo com isso e a Páscoa do Antigo Testamento, né? Quando o anjo da morte passou por cima das pessoas, das casas, né? Que tinham o sangue do cordeiro, mas ele entrava nas casas que não tinham a marca do sangue do cordeiro. Assim como aqueles que creem em Cristo têm a marca do sangue do cordeiro, né? Nós temos a marca de Cristo, e o anjo da morte vai passar por cima, no sentido de que a morte não tem poder sobre nós, né? Por isso que a gente vai para a vida eterna. Agora, aqueles que não têm a marca do sangue do cordeiro, eles vão ir para a morte eterna, né? A danação eterna. Então eu gosto de fazer esse paralelo também, porque a salvação deles lá estava fora deles. E a salvação da gente agora também está fora da gente. Não está no fato de que a gente vai fazer tal coisa, ou no fato de que eles fizeram tal coisa lá. Não é no quão bem eles cozinharam o cordeiro, mas está no fato de o sangue do cordeiro ter sido colocado lá como marca. Sim. E é interessante mesmo como a gente pode voltar para o Antigo Testamento e a experiência assim, quando a gente olha para os fatos, ela é igual, mas dependendo se você tinha o sangue do cordeiro na porta ou não, aquilo é bom ou ruim, né? Uma história que tu vai contar como uma história de salvação ou como uma história de condenação. E eu acho que por esse motivo eu fiquei, depois de ter sonhado com aquilo, olhando de uma forma diferente para a missão, sabe? Porque até mesmo dentro das nossas famílias a gente tem pessoas que não são crentes mais, que perderam a fé ou que nunca tiveram fé. E amizades, pessoas extremamente próximas, colegas de trabalho. E o que eu fiquei refletindo é muito assustador o dia do juízo final para essa pessoa. E eu não gostaria... Eu amo muito as pessoas... Essas pessoas, estou pensando em várias, né, aqui. E eu tenho certeza que cada um de vocês e o Martin tem pessoas assim na vida. E a gente ama muito essas pessoas. Você realmente gostaria que ela ficasse assustada como ela vai ficar no dia do juízo final? Não é nem só uma questão de ficar assustada, mas é uma questão do destino delas, né? Para onde elas vão. É para onde elas vão e também onde elas estão agora, né? É isso que é muito doido, porque a gente tem toda essa... A gente deveria viver como ressuscitados, né? Agora já. Uma nova vida, agora já, né? Através da fé. É esse movimento que deveria acontecer na nossa vida. Paulo fala que a gente morre com Cristo e ressuscita com Cristo, né? Exatamente. E a nossa vida agora é diferente. A nossa vida agora é diferente, porque ela foi mudada pela nossa fé em Cristo através do Espírito Santo, né? De novo eu acho que a gente já comentou sobre aquele ciclo de Deus, né? Que Deus Pai que nos criou, né? Deus Filho que nos salvou e o Espírito Santo que nos dá fé. Só que o Espírito Santo aponta para Cristo e Cristo aponta para o Pai. Então, tipo, é aquele ciclo, né? Eu gosto do desenho do infinito, né? E daí esse desenho do infinito onde existe a criação, a redenção, a santificação, né? Todas essas partes, elas estão dentro do infinito, e aquele pontinho do meio do infinito que une as duas voltinhas lá é a cruz, né? Então tudo passa pelo meio da cruz, né? E é uma visão bonita que a gente pode ter, porque de novo, né? Assim como o sangue do Cordeiro salvava no Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro salva hoje. E pensando nessas pessoas que foram
ou que são próximas da gente, o quanto a gente ama eles, né? Vale a pena a gente pensar, tipo, a gente não faz ideia quando Jesus vai voltar. O que tu faria se tu soubesse de fato que Jesus vai voltar amanhã? Eu ia correr e falar pra todo mundo, cara, olha, volta pra Cristo, porque ele vai voltar amanhã e se tu não voltar pra ele, ferrou, né? E orar pelas pessoas também. Eu fiz um vídeo que saiu no nosso Instagram, se quiserem conferir, dar uma olhada lá, em que eu falo, né, se tudo que você orou hoje se realizasse, quantas pessoas seriam salvas? Sim. E eu sei que algumas pessoas vão dizer que são exceção e que elas oram por várias pessoas, mas falando na minha própria experiência, eu não oro o suficiente pela salvação de outras pessoas, dessas pessoas que eu comentei antes, sabe? E eu acho que tudo começa na oração. Com certeza. A oração é muito importante. Eu acho que às vezes a gente parte direto pra... eu tenho que ir lá falar, eu tenho que ir lá fazer. E tem que mesmo. Mas a gente orar, pedir pra Deus, porque no final das contas, quem tá trabalhando no coração das pessoas não é a gente. É Ele. Ele que tá trabalhando no coração das pessoas, né? O Espírito tá movendo. A gente responde a isso. Mas a responsabilidade de converter não é nossa, sabe? Então eu acho que a gente se comunicar com Deus num primeiro momento é super importante. Senhor, por favor, né? Toca o coração daquela pessoa, né? Me ajuda. O que foi? Tu fechou o olho e falou, Senhor, por favor, eu achei que tu tinha começado a orar. Orar? Daí eu Não. pensei, então tá bom, então vamos orar aqui. Tu fechou o olho também? Eu não sei se eu fechei o olho, mas eu jurei que tu começou a orar, eu já meio que me preparei pra entrar em modo de oração. Não, eu não orei. Não. Bom, era um exemplo de uma oração que isso pode fazer. Mas eu acho que é isso, assim, ó, orar, sabe? Pensando nessa questão do meu sonho, eu acho que a lição, que não é uma lição só pra mim, eu acredito. É uma lição pra todo cristão. Com tudo. Vamos, sabe, tomar mais coragem, orar para que Deus nos fortaleça e falar mais dele. Porque que bênção que é pro cristão a gente pensar, um dia Jesus vai voltar e vai ser muito incrível. Uhum. Pra pessoa que não crê, ela nem sabe disso às vezes. E se ela não crê, não vai ser um dia muito legal pra ela, né? Então, acho que a gente precisa cair na real e levar um pouco mais a sério, porque a gente esquecer que Jesus vai voltar é uma coisa muito perigosa, porque a gente fica muito voltado para as coisas daqui. O que tá acontecendo aqui de novo, a gente achar que a nossa salvação tá na nossa morte nos dá aquela sensação de controle, parece, né? No sentido de tipo, não, mas é que olha só, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, e daí quando eu tiver, sei lá, uns 80 e poucos anos, talvez eu vou morrer daí, né? Daí a gente meio que traça um plano na nossa cabeça, e nesse plano que a gente tem, a gente quase que não pensa em testemunho, né? E quando a gente dá todo esse poder, entre aspas, né, para nossa morte, a gente acaba tirando esse poder da ressurreição, né? Porque justamente a ressurreição é o nosso... É o que vai nos levar de volta para casa, né? Porque Jesus vai voltar, vai ressuscitar os mortos, aqueles que não morreram vão ser glorificados, né? Então, a gente tem que focar no que Cristo falou, né? A gente tem que focar na ressurreição dos mortos. E a gente tem que falar dessa mensagem para as outras pessoas, porque a partir do momento em que a gente foca na volta de Cristo e não na nossa morte, a gente tá literalmente falando, eu não faço ideia. Eu não faço ideia do que pode acontecer. Não importa qual é o meu plano, eu não sei o que vai acontecer. E no final das contas, isso é sempre o melhor pra gente. Exato. Porque nesse momento, quando a gente entra nesse estado de, tipo assim, não tem nada que eu possa fazer,
esse é o momento em que a gente se joga no colo do Pai. Com certeza. Que é exatamente o que Ele quer que a gente faça. Porque a gente pode fingir o quanto quiser que a gente tá no controle das coisas, mas a gente não tá, nem um pouco. Mas ele sim. Eu vi um sermão de um pastor esses tempos em que ele fala: Deus nunca bateu o carro. Não tinha carro quando Jesus estava aqui. Bater carro, ó. Sim. Obrigada. Estragou o momento impactante do podcast. Desculpa, tá, volta. Brincadeira, a piada dele foi engraçada. Não, mas ele fala assim: Deus nunca bateu o carro. Ele tá no controle, não teve nada. Nenhuma parte da história até agora, e nunca vai ter, em que ele bateu o carro, em que alguma coisa deu errada, em que saiu do controle dele. Ele não necessariamente, isso que é muito complexo, né? Ele não necessariamente trata a gente como uma marionete, ele não controla a gente, né? E faz a gente ir pros lugares, tipo um The Sims. Mas nada tá fora do controle dele. Ele nunca bateu o carro. É que a gente muitas vezes entra nesse tipo de pensamento pensando, tipo, não, é porque Deus criou o ser humano e daí aconteceu um acidente que Deus não previu. O ser humano pecou e daí ele teve que remendar o problema, né? A gente às vezes tem esse pensamento. Daí ele deu Putz, eu não vi, hein? Eu não vi. Tipo, como se, né? Se Deus não soubesse... É como se ele tivesse feito cálculos para a criação e daí ele colocou um menos no lugar do mais. Tipo isso, né? Ele... mas é só um sinalzinho, ninguém vai fazer nada, sabe? Mas não é assim, o plano dele tá traçado desde o início, né? Tanto que a gente não vê, desde o momento do castigo lá... castigo não, da consequência. A gente não vê desde o momento da consequência dos pecados de Adão e Eva. A gente não vê Deus indo para um lado e pensando assim, que será que eu vou fazer agora? Ele pega e fala, você, serpente, vai ser pisado na cabeça, sabe? Não é isso, né? Ele sabia exatamente o que ia acontecer, tá? Tudo sob controle. Mas, ao mesmo tempo, ele é amor, e porque ele é amor, ele nos deu liberdade. Mesmo que essa liberdade tenha a ver com o pecado. E daí, de novo, por causa disso que aconteceu, ele vai criar um novo céu e nova terra, e essa que é a nossa salvação. Né? Porque quando a gente pensa de novo naquela ideia de que morrer é o fim de tudo, né? Morrer é, tipo, morreu, tá no céu, acabou, né? Paraíso. Daí vem aquela ideia de que a carne é ruim e o espírito é bom, né? Mas se a carne fosse ruim e o espírito fosse bom, Jesus não ia ter sido homem, sabe? E a gente sabe de fato que ele é homem, porque ele sangrou, porque ele mostrou, olha aqui o buraco na minha mão, cara. Encosta aqui do meu lado, sabe? Então, a gente tem certeza de que a carne é boa, o espírito é bom, o pecado não é bom. E por isso que a gente contaminou a carne com o nosso pecado. Mas a ressurreição vai ser a carne glorificada, sem pecado de novo. Então, de novo, é o mesmo princípio, né? Se a gente vê a morte como sendo a nossa salvação, a gente está descartando o corpo que Deus criou perfeito. A gente está descartando a criação que ele fez. Mas se a ressurreição, se a volta de Cristo é a nossa salvação, a gente vê que ele vai pegar aquilo que a gente destruiu e ele vai fazer bom de novo. Né? E cabe a nós correr atrás e falar para as pessoas, né? Pode parecer, tipo, uma lei pesada, né? Tipo, corre, vai lá, fala, né? Mas eu gosto desse exemplo, eu acho que até já usei aqui na Sustentados, de quando você ganha um presente muito bom e você quer... a primeira coisa que você faz, digamos, você ganha um videogame, né? A primeira coisa que tu faz é tu sai correndo, conta pros teus amigos e chama eles pra jogar junto contigo, né? É verdade. Mesma ideia. Teus pais não chegaram e falaram assim, não, filho, você vai lá, você vai correr, você vai contar pros seus amigos e você vai chamar eles pra vir jogar com você.
sabe? Não é. Você faz isso porque você gosta dessas pessoas e você quer compartilhar aquele presente que você ganhou. Da mesma forma, é o nosso testemunho, né? A gente compartilhar aquilo que Deus fez por nós, aquele presente maravilhoso da salvação que a gente ganhou em Cristo. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer pelos outros. E não é tipo, você deve fazer isso. Se não, sabe? Não é isso. É agora que você tem essa salvação, você é guiado pelo Espírito para fazer isso, né? E muitas vezes a gente fala, não, é porque você tem que fazer isso, você tem que ler a Bíblia desse jeito, você tem que fazer tal coisa e tal coisa, mas é porque o teu coração, ou aquilo que a gente espera é que você já tenha sido salvo por Cristo e que o Espírito Santo já esteja agindo dentro de você. É um né? reflexo, né? É um reflexo. É tipo como se a gente fosse um espelho sujo. Exato. Que a gente foi criada à imagem de Deus. E a gente se sujou. E a gente se sujou. Aí o que Cristo faz, ele vem e limpa, né? Com isso, a gente reflete a luz, que é Cristo, de novo. Exato. E é isso que deveria acontecer naturalmente, não por algo que a gente faz, mas porque a gente tá limpo, né? E a gente falha constantemente nisso, por isso que a gente tem que sempre voltar à fonte, né? E pedir perdão, se arrepender. Mas eu acho que é isso, pessoal. Lembrem que Cristo vai voltar, que ele vai voltar logo. E que a morte não é necessariamente uma certeza na sua vida. Jesus pode voltar agora. Aliás, a gente sempre tem essa piadinha, né, nas Sustentados, que é uma piadinha, mas poderia acontecer, né? A gente sempre dá um momento pra Jesus voltar, se ele quiser. Mas é brincadeira. Vamos dar 3 segundos. Se ele voltar agora, ia ser muito legal. Não voltou. Não é agora. Mas Pode vir agora só pra provar que a gente estava errado. Ninguém sabe o dia nem a hora, né? Mas, pessoal, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de compartilhar com alguém, né? Siga a gente nas nossas redes sociais, @sustentadospordeus. Aliás, se vocês estão ouvindo um vento no áudio, peço perdão. A gente queria fazer algo diferente, mas hoje tá um dia com muito vento e eu espero que tenha pelo menos ficado ok de nos ouvir. E se você está nos assistindo no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. Se está nos ouvindo no Spotify, segue o podcast e deixa uma avaliação. E a gente vê vocês no próximo episódio do Papo SPD Podcast. Até mais. Até mais. Deus abençoe.